Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine. Eu sou Elídia Bagbudarian, diretora acadêmica, e vim aqui recebê-los, alunos, docentes, palestrantes, demais inscritos nas nossas redes sociais, para assistir à palestra de abertura do curso de pós-graduação em Assuntos Regulatórios e Registro de Produtos no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com foco em medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde. Como tradição no Instituto Racine, toda a abertura de curso de pós-graduação, nós temos como início uma aula de abertura em que trazemos um profissional com uma carreira consolidada para trazer uma palestra motivadora, uma palestra que possa trazer uma série de assuntos complementares ao tema do curso que vocês verão. E essa palestra é aberta a participantes nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Vocês que estão inscritos nas plataformas, vocês poderão participar via o espaço que existe para interação, em que vocês poderão mandar os seus comentários, as suas dúvidas. Peço que participe, aproveite a oportunidade para interagir ao vivo com a nossa palestrante, a Renata Cunha Lorenzini, que já está aqui conosco. E você, aluno, participe pelo chat aqui da nossa plataforma Zoom. Bem, eu quero destacar que este curso é coordenado pelo professor e farmacêutico Rafael Fernando Boiati, que também está aqui no vídeo, e quero parabenizar a todos pelo início de uma nova trajetória, um curso de pós-graduação. A você que não está inscrito no curso, convido que conheça a proposta pelo site racine.com.br e, quem sabe, estar se juntando a nós aqui. Então, vamos dar início. Vou passar a palavra ao coordenador Rafael para dar início, então, ao nosso evento de hoje. Rafael? Obrigado, professora Elídia. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite aos alunos aqui que estão acompanhando a gente, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram, pelo YouTube. Bem-vindos a mais um evento do Instituto Racine. E hoje com a presença da nossa palestrante, né, super conhecida no mercado regulatório, a Renata Cunha Lorenzini. Renata falando aí direto de Brasília, né, Renata? Que você está, vizinha da Anvisa, então... Exato, vizinha da Anvisa, então tá ali pertinho, conhece todas as entradas e saídas da agência, né, Renata? Faz parte do setor de assunto regulatório também. E hoje a Renata veio aí para conversar um pouquinho para a gente sobre o espaço do assuntos regulatórios, a carreira do assuntos regulatórios, a formação do profissional de assuntos regulatórios e a atuação, né? Qual que é esse mercado que nós temos em assuntos regulatórios? Então, a ideia, quando a gente teve a ideia aí do tema, a professora Elide e eu, a gente bateu um papo antes de fazer o convite para a Renata e para essa aula, que é justamente aquela ânsia, né, de falar assim, nossa, eu gosto de assunto regulatório, eu acho interessante o assunto regulatório, mas o que realmente faz um profissional de assunto regulatório? Como que ele trabalha, né, no setor de assunto regulatório? Como que eu consigo entrar no assunto regulatório? O que faz um consultor ou um assessor, né, Renata, em assuntos regulatórios? Então, qual que é este trabalho? Então, acho que não há pessoa melhor para falar sobre isso com a gente, que tem uma visão da indústria e tem uma visão das empresas de pequeno, médio, grande porte, com uma grande atuação aí, que ela vai se apresentar, ela vai contar para vocês aí a grande atuação que ela possui nessas áreas, para trazer um pouco desta realidade para vocês. Renata é nossa docente do Instituto Racine, tanto nos cursos intensivos quanto nos cursos de pós-graduação. Acho que o mais recente curso, né, Rê, que você entrou aí foi no do pós-registro. E aí tem a Renata aí junto com alguns grandes docentes que darão aulas para vocês aqui na pós-graduação também. Então, assim, eu vou deixar ela se apresentar um pouco mais, contar quais foram as
pequenas empresas e os poucos anos que ela já atua em assuntos regulatórios. Renata, tem a palavra, por favor. Obrigada, Rafael. Obrigada, Elídia. Boa noite a todo mundo. Eu montei uma pequena apresentação só para a gente ter uma noção, mas o intuito maior é da gente bater um papo aqui mesmo a respeito do que é o Departamento de Assuntos Regulatórios, que muitas vezes a gente vai ver que tem um conceito completamente errado, até dentro da própria indústria. E falando de mim um pouquinho, como diz o Rafael, eu tenho alguns anos de mercado, né? Eu tenho quase 30 anos de mercado em assuntos regulatórios. Eu trabalhei em indústrias nacionais, multinacionais, de pequeno e grande porte. Então, eu trabalhei na Neoquímica, que hoje é Ipera, trabalhei na Novartis, que é uma multinacional, trabalhei na Apsen, na Blanver, foi o meu último trabalho. E aí, contando um pouquinho dos bastidores, em 2018, minha filha engravidou, virei vó e falei, não, agora eu preciso de tempo para ver meu neto crescer. Então, eu saí da indústria, abri a minha consultoria e hoje eu tenho uma empresa de consultoria chamada ICL Pharma e dou aula aqui no Racine. Então, um dos motivos, né, que o Rafael e a Elídia me pediram para fazer essa apresentação é justamente por eu ter essa experiência tanto dentro, né, da indústria, então, de quem recebe consultoria, quando necessário, para assuntos regulatórios, e tudo que o assuntos regulatórios faz dentro da indústria, independentemente se ela é uma indústria farmacêutica de medicamento, cosmético ou produto para a saúde, a gente vai ver que o assuntos regulatórios, diferente da especialização, né, que a gente tenha, ele sempre vai ter uma importância e ele sempre vão ter praticamente as mesmas atribuições, tá? Então, vou começar a compartilhar com vocês agora a minha apresentaçãozinha aqui, a apresentação que eu fiz para vocês. Estão vendo? Rafa, tá vendo? Tá tudo certo? Tá ótimo. Sim. Deixa eu aproveitar, o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, quiserem compartilhar as perguntas de vocês, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto os alunos que estão aqui com a gente, pode mandar no bate-papo também. Ao final da apresentação, a gente vai passar as perguntas para a professora Renata e ela vai responder aí as perguntas de vocês. Obrigado, Renata. Imagina, obrigada a você. Então, aqui é só um resumo, né, do meu currículo, e uma coisa que eu vou falar durante esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, é que assuntos regulatórios, né, além de todas as atribuições que ele tem, ele acaba sendo um suporte para todas as áreas. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, em várias empresas, você acaba assumindo atividades de outras áreas, né? Então, eu sempre trabalhei em assuntos regulatórios, mas trabalho com pesquisa clínica e bioequivalência e biodisponibilidade desde 99, trabalho com patente desde 2011, trabalho com farmacovigilância desde 2011, e DIFA, né, que é o DMF, também desde 2005. Então, vocês vão ver que assuntos regulatórios, além da caixinha de assuntos regulatórios, em muitas empresas, ela acaba abarcando outras áreas, tá? Então, o objetivo hoje é mostrar para vocês o que quais são as atividades do assunto regulatório, qual é a importância do Departamento de Assuntos Regulatórios e qual que foi a evolução, né? Porque o assuntos regulatórios ele existe desde que a indústria existe, né? A indústria farmacêutica, desde que ela existe alguém que trata da parte de regularização de produtos. No entanto, foi
com a criação da Anvisa, que efetivamente esse departamento ele passou a ter uma outra característica, tá? Então, só para a gente começar, é importante a gente entender quando que começou a parte de vigilância sanitária no Brasil. Por quê? Porque assuntos regulatórios têm tudo a ver com vigilância sanitária. A gente vai ver que uma das maiores atribuições da área é justamente esse contato com as autoridades sanitárias, quer seja municipal, estadual ou federal, no caso a Anvisa, né? Então, desde 1897, já se falava, né, em se ter um departamento federal exclusivo para tratar da parte de saúde. Mas só em 1953 é que efetivamente foi criado o Ministério da Saúde. Antes disso, era o Ministério da Educação e Saúde, né? Então, eram dois assuntos totalmente distintos e que estavam dentro da mesma pasta. Eu separei aqui em duas linhas, porque o marco regulatório que a gente considera efetivamente como o marco da vigilância sanitária ocorre em 1976, com a publicação da Lei 6360. Então, quem vai trabalhar em assuntos regulatórios é a primeira coisa que tem que gravar. Por quê? Porque tudo está lá na 6360, inclusive aquilo que não faz sentido, tá? Então, existem algumas coisas na 6360 que hoje não fazem mais sentido, fizeram talvez sentido lá em 1976, mas hoje não fazem mais, como, por exemplo, o Brasil não pode ser o primeiro país de registro de nenhum medicamento. A 6360, ela proíbe isso, porque ela exige a apresentação de comprovante de registro do produto em outro país. Então, você pode registrar um produto lá no Afeganistão para depois vir aqui para o Brasil, mas você não pode registrar primeiro no Brasil para depois ir para outras partes do mundo. E o outro marco, grande marco regulatório da nossa área de saúde é em 99, com a criação da Anvisa, né? Antes disso, todos os registros, todas as solicitações de registro, pós-registro, apresentação de documentação, estudo clínico, era tudo analisado no Ministério da Saúde. E aí, em 99, com a criação da Anvisa, essas atribuições foram repassadas para a agência. Por que foi criada a Anvisa, né? Por que se sentiu, por que o Brasil sentiu a necessidade, né, de ter um órgão, uma agência, né, exclusiva para tratar de registro de produtos da área de saúde? Então, na década de 80, surgiu a AIDS, né, que foi uma pandemia, ainda é, né, uma pandemia mundial, hoje mais controlada em vários países, inclusive aqui no Brasil, graças aos antirretrovirais, mas quando houve o surgimento da AIDS, foi um pânico, né? E foi na década de 80. Em 85, o nosso presidente, o nosso primeiro presidente eleito após a ditadura militar, morreu, e há suspeitas de que Tancredo tenha morrido devido a infecções e complicações dessa infecção hospitalar. Em seguida, em 87, a gente tem um acidente com o Césio aqui em Goiânia. Eu falo aqui porque eu estou em Brasília, né? Então, Goiânia aqui do lado. E aí também se observou que não só a parte de medicamentos, não só a parte de controle epidemiológico, não só a parte de controle de infecção hospitalar, mas também a parte de controle de produtos para a saúde, nos quais se incluem os equipamentos, deveriam ser melhor regulados. Teve a questão na cidade de Caruaru, em Pernambuco, entre 96 e 97, que 71 pacientes morreram devido à má qualidade da água utilizada no sistema de hemodiálise, ou seja, também foi verificado a necessidade de maior controle hospitalar.
E teve a crise da Clínica Santa Genoveva, onde 99 idosos morreram por maus tratos. O que isso tudo tem a ver com a criação da Anvisa, né? A Anvisa, hoje, ela tem em seu escopo produtos para a saúde, que incluem os equipamentos, nos quais está incluído, por exemplo, o equipamento para raio-x, né, radiologia, inclui os medicamentos, né, que tem os antirretrovirais, que são os medicamentos utilizados para AIDS. Ela dá autorização de funcionamento e alvará sanitário para hospitais e clínicas, então não é permitido hoje que nenhum hospital ou clínica efetivamente esteja aberto e funcionando sem a autorização da Anvisa. Com isso, ela tem um maior controle, não só das infecções hospitalares, mas também de todas as condições dentro dos hospitais, incluindo, por exemplo, a parte farmacêutica, né? O controle de medicamentos, o controle do ar, o controle de água, enfim, toda essa parte, todo esse escopo, né, faz parte da Anvisa, das atribuições da Anvisa. E é importante a gente entender, né, todo esse processo anterior, para a gente entender a missão, a visão e os valores da Anvisa, né? Então, a Anvisa hoje ela tem a missão de proteger e promover a saúde da população, mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. E quais são os produtos sujeitos à vigilância sanitária? A gente tem medicamento, produto para a saúde, alimentos, obviamente não os alimentos in natura, né, porque esses são regidos pelo MAPA, mas suplementos alimentares, por exemplo, precisam da autorização do Anvisa, apesar de serem só notificados. Cosméticos, tabaco e agrotóxicos. Então, a Anvisa, ela, na verdade, ela regulamenta tudo, né, qualquer substância ou qualquer produto que possa afetar a saúde da população. E quais são os seus valores, né? Ela preza por ter uma visão sistêmica, transparência e diálogo, ação articulada, integrada com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que são as visas locais, né, municipal ou estadual, né? Conhecimento como fonte de ação e excelência na prestação de serviço à sociedade, ok? E esses valores da Anvisa, eles têm, não o valor em si, né? Porque isso existe desde que a Anvisa foi criada, mas a forma como esses valores são aplicados mudaram muito. Então, por exemplo, a questão da transparência. Hoje a gente tem muito mais transparência nas ações da Anvisa do que a gente tinha em 99, tá? Em 99, quando a Anvisa foi criada, havia um conceito dentro da vigilância sanitária de que as indústrias nacionais, por exemplo, faziam tudo errado. Não que 100% fosse 100%, realmente algumas indústrias eram mais complexas, né, de se lidar. Mas também não era aquele bicho que a Anvisa pintava, né? Então, quando a Anvisa foi criada, foi um processo muito complexo para a Anvisa conseguir entender que ela precisava ter confiança no setor regulado e, por sua vez, o setor regulado precisava entender que agora existiam regras e normas, né? Que até então existiam as normas, né? Era a 6360 que deveria ser seguida, mas não existiam guias muito específicos, cada um fazia de um jeito. Existia a instrução normativa número 1 do Ministério da Saúde, que dava uma diretriz. Então, nessa época, antes da Anvisa, eu já trabalhava com assuntos regulatórios, né? Já protocolei muita coisa aqui no Ministério da Saúde. E naquela época, por exemplo, você conseguia protocolar, conseguia um registro elaborando, entregando aqui no Ministério da Saúde
um documento chamado formulário de petição, que inclusive é utilizado até hoje. Você protocolava aqui no Ministério da Saúde em Brasília. Quando eu chegava em Anápolis, eu procurava no Diário Oficial e o medicamento já estava publicado. Ou seja, não tinha uma análise rigorosa como é realizada hoje. E a Anvisa, hoje, ela é membro do ICH, ela é membro do PIX, ou seja, ela é internacionalmente reconhecida como uma agência regulada, altamente regulada, na verdade. E isso é motivo de muito orgulho para a gente. Aqui é só para mostrar para vocês o organograma da Anvisa. Então, a Anvisa hoje ela tem uma diretoria colegiada, né, dividida em 5 diretorias. A primeira diretoria é do doutor Antônio Barra. A segunda é da Meiruzi, que é funcionária de carreira. Eu conheço Meiruzi já há algum tempo, e ela está lá na Anvisa, desde que a Anvisa é Anvisa. A terceira diretoria, eu esqueci o nome da diretora, Cristina, se não me engano. Ixi, agora me complicou. Porque a gente, normalmente, né, o diretor-presidente, ele sempre faz parte da primeira diretoria, e a segunda diretoria eu sei de cor, porque é a Meiruzi, e, enfim, né, agora também está em alta, por causa da questão da Covid, das vacinas. Então, toda essa parte de regulamentação, né, da GGMed, que hoje tem o Gustavo Mendes como gerente geral, está subordinada à diretoria da Meiruzi. Rê, só para te ajudar, é a Cristiane. Então me ajuda. É Cristiane. Isso. Tá. E aí eu sempre confundo. A quarta... A Meiruzi já é de, né? Já é de casa, como a gente pode falar, né? A quarta acho que é do Romilson, não é? Deixa eu só lembrar aqui. A quarta, que trabalha a quarta? GG Fis. Acho que é da... Eu acho que é o Romilson tá com a quinta, não é? O Romilson tá com a quinta? Não, a quarta a quarta é do Romilson. Então, a quarta é do Romilson e a quinta é do Alex. A quinta... vamos ver aqui. Quinta diretoria do Alex, é isso aí. Justamente. Eu sempre confundo os dois. Eu sempre acho que o quarta Romilson é da quarta. A gente só lembra da primeira e da segunda, né? É o que a gente lida mais, né? É isso aí. Obrigada, Rafa. É isso. Bom, agora falando um pouquinho da área de assuntos regulatórios, né? Então, aqui, no passado, ou seja, por que eu falo que assuntos regulatórios, o conceito mudou depois da criação da Anvisa? Porque até a criação da Anvisa e até algum tempo depois da criação da Anvisa, assuntos regulatórios era considerado juntada de papel. Eu falo isso até hoje, me dá um certo tremelique por dentro. Porque para a indústria, né, para os outros departamentos, principalmente, a gente tem muito assim, muita resistência em relação ao pessoal do desenvolvimento, porque eles acham que eles são a cabeça pensante e que a gente só faz juntada de papel nos assuntos regulatórios. Mas, atualmente, eles já conseguem entender que assuntos regulatórios é aquele departamento que junta todas as peças e consegue efetivamente montar o quebra-cabeça para que a empresa continue funcionando. Então, hoje, a gente já sabe, né, as empresas já têm esse senso de importância que assuntos regulatórios não é juntada de papel, tá? Então, uma outra característica do profissional de assuntos regulatórios que eu acho que é muito importante, que eu falei lá na abertura, é que a gente acaba absorvendo coisas de outras áreas. Mas mais do que isso, assuntos regulatórios, ela tem que ser, a pessoa de assuntos regulatórios, ela tem que ser especialista, né, em regulamentação. Saber todos os processos
dentro da indústria. Então, ela tem que entender de garantia da qualidade, ela tem que entender de validação, ela tem que entender de produção, ela tem que entender de controle de qualidade, ela tem que entender de projetos, ela tem que entender de P&D. Ela precisa ser uma pessoa expert nessas áreas? Não, mas ela tem que ter um conhecimento mínimo capaz de questionar qualquer documentação que seja apresentada. Por quê? Porque assuntos regulatórios é o que a Anvisa enxerga da empresa. Então, a gente é o cartão de visitas da empresa perante a Anvisa. Eu já passei por situações em que eu protocolei um processo e a Anvisa me chamou e falou: esse processo eu tenho certeza que não foi você que montou. Por quê? Porque o processo tinha um monte de informação inconsistente, um documento não conversava com o outro. Quando foi solicitado dado bruto, o que estava no relatório não condizia com o resultado. Então, todos esses cheques têm que ser feitos por assuntos regulatórios. Porque, de novo, se a Anvisa tiver que reclamar com alguém, cobrar de alguém, vai cobrar do profissional de assuntos regulatórios. Tá? Então, essa mudança de paradigma de juntada de papel para cabeça pensante, e é o departamento onde vai juntar todas as peças para efetivamente ter um dossiê e todas as informações de forma robusta, é um paradigma que hoje eu considero que já tenha sido superado. Então, o que efetivamente é o Departamento de Assuntos Regulatórios, né? Ele representa uma área complexa e estratégica. Lembre-se, assuntos regulatórios é extremamente estratégico dentro da empresa, pois é responsável pela regularização de empresas e dos produtos por ela comercializados, junto aos órgãos reguladores, atendimento às exigências legais de funcionamento da empresa no âmbito municipal, estadual e federal. Bom, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, é responsabilidade do farmacêutico, primeiro, em assuntos regulatórios, quem é o responsável pela área dentro da indústria farmacêutica, ou seja, medicamento, produto para a saúde, cosmético e alimento, tem que ser farmacêutico. Eu sou bióloga, eu não posso trabalhar em assuntos regulatórios? Pode, mas você não pode ser o head do departamento segundo o Conselho Federal de Farmácia. O único local onde o head de assuntos é na indústria de IFA, tá? De insumo farmacêutico ativo. Então, segundo o CFF, né? Alguém abriu o microfone? Alguém quer perguntar, fazer um comentário? Não? Segundo o CFF, né, as atribuições do Departamento de Assuntos Regulatórios é coordenar e elaborar processos ou relatórios de registro, conferir material de embalagem, protocolar a alteração de pós-registro, garantir a renovação dos registros já obtidos, fazer a leitura do diário oficial e controlar o status do processo. Mas será que é só isso? Na verdade, aquilo é o nosso arroz com feijão. É o que a gente faz sem ver. Sabe a história da ginasta, né, que saiu das Olimpíadas, né, não quis competir porque ela estava tendo twisters, e o que significa esse twister? Ela não pode pensar antes de fazer, né? Nós de assuntos regulatórios, essas atribuições que o CFF impõe a nós, é o que a gente faz sem pensar, é o nosso mecânico. E não é isso que faz o nosso diferencial. Então, o mais importante em assuntos regulatórios se chama inteligência regulatória, que é algo que hoje as empresas estão aprendendo que não só é necessária, mas ela é muito importante
para o sucesso da empresa, tanto em termos de manutenção de portfólio, quanto em novos produtos. E o que é inteligência, né? A inteligência, ela é a capacidade que a pessoa tem, ou no caso, o departamento, de aquisição de conhecimento. Por isso, mais uma vez, assuntos regulatórios, ele não está restrito à legislação. Então, por exemplo, foi publicada a 166, que é a Resolução de Validação de Metodologia Analítica. Quem vai ser acionado para poder dar contribuição junto à Anvisa é o assuntos regulatórios. Ela vai ter que fazer a interface entre quem efetivamente vai utilizar aquela resolução, que pode ser, no caso, tanto o controle de qualidade quanto o desenvolvimento analítico, com a Anvisa em termos de sugestão. Se você não tiver um conhecimento mínimo, essas áreas podem te passar qualquer informação e qualquer solicitação e você vai ser incapaz de contestar. Só que quem é que a Anvisa vai ver que está dando aquela sugestão? O assuntos regulatórios. Então, por isso, esse é mais um motivo para que assuntos regulatórios tenha conhecimento. Não precisa ser profundo, mas pelo menos o conhecimento mínimo capaz de gerar questionamento de qualquer documentação recebida. Além disso, a inteligência, ela também é quando a gente põe a experiência em prática, né? Então, a gente, dentro de assuntos regulatórios, vê muito uma troca de informações do tipo assim, na minha empresa aconteceu assim, assim, assim. Na minha empresa está acontecendo assim, assim. Na empresa que eu trabalhei, então, meu pai costumava dizer, né, que a única herança que ele iria deixar para mim era meu estudo. Por quê? Porque é a única coisa que ninguém pode tirar de mim. E a experiência é a herança que a gente constrói para a gente mesmo, né? E que também é algo que ninguém nunca vai poder tirar. Então, a gente tem que se basear, sim, nas nossas experiências, lembrando que, hoje, a Anvisa ela tem se renovado muito, muito rapidamente e em vários aspectos. Então, às vezes, a nossa experiência do passado pode não ser totalmente aplicável à situação do presente, mas com certeza ela vai servir pelo menos como base ou como indicador do que pode ser feito. Diferença entre informação e inteligência. Informação é o dado bruto, né? Então, informação é aquilo que a gente lê sem processar, é um número, né? A inteligência é o que você faz com essa informação. Então, a gente vai ver que inteligência regulatória não é simplesmente pegar dados, coletar dados e guardar isso dentro da caixinha de assuntos regulatórios. É preciso que seja feita uma análise e que isso seja repassado para dentro da empresa. Então, eu costumo dizer que a inteligência regulatória é o marketing dos assuntos regulatórios. E o que é inteligência regulatória, né? Inteligência regulatória é algo tão importante hoje, né? Que existe até associações, né? E definições, por exemplo, oh, meu Deus. Da Europa, né? Associação de Inteligência Regulatória Europeia. Desculpa, gente. E o que ela é importante, né? Ela verifica, e isso é importante, muito importante, ela verifica tanto os riscos, porque às vezes chegam coisas para assuntos regulatórios em termos de registro, ideias de desenvolvimento, que você olha e fala assim, meu Deus, em que mundo essa pessoa vive? Né? E não basta dizer não, né? Você tem que dizer não baseado em algo. Então, é a análise desses riscos e análise de oportunidade. E aqui eu tenho um exemplo prático meu, muito legal. Eu, às vezes, posto algumas coisas
no Instagram, no LinkedIn, e uma das últimas postagens que eu fiz foi justamente uma experiência que eu tive. Então, acho que todo mundo conhece Gelol, né? Não basta ser pai, tem que participar. Foi exatamente esse o exemplo que eu dei. E ele é um medicamento registrado, né? Ele era similar, hoje ele é medicamento novo, considerado novo. Quando eu entrei na Novartis em 2011, meu chefe na época, o Paulo Agra, diretor da área, ele me chamou e falou: olha, eu penso que a gente tem um produto similar ao genérico, ao Gelol, mas que pode ser classificado como produto para a saúde. Estuda e me fala. E hoje a gente tem aí o Cataplan Sport Ice, que é um produto para a saúde, uma composição muito semelhante com a do Gelol, com a mesma indicação do Gelol, só que como produto para a saúde. Por que fez essa opção? Por dois motivos. Em relação à documentação, né, produto para a saúde, apesar de ser classe 4, poderia ser registrado apenas com literatura. E a segunda questão é o prazo, porque na época, hoje não se aplica mais tanto, né, essa questão do prazo, mas na época, medicamentos similares estavam demorando aí 3, 4, 5, 6 anos para publicação, enquanto produto para a saúde a gente conseguia em menos de um ano. Tá? Então, é para isso que existe a inteligência regulatória e é para isso que existe profissional de assuntos regulatórios. Então, o que é inteligência regulatória? São as estratégias regulatórias que a gente faz, né, dentro do departamento. Para que serve? Então, assim, para os assuntos regulatórios especificamente, ela serve tanto para identificar a oportunidade, quanto para identificar os possíveis riscos, tanto daquilo que a gente já tem de portfólio, quanto para novos desenvolvimentos. Por quê? Porque é assuntos regulatórios que têm a informação se houve ou não alteração, por exemplo, da legislação. E se houve alteração da legislação no meio do caminho, de repente, naquele desenvolvimento pode ser necessário algum ajuste. Uma outra coisa, um outro exemplo, né, dessa questão de riscos, é que dentro da inteligência regulatória, por exemplo, quando a gente vai falar de medicamento similar ou genérico, ou até mesmo de algum tipo de inovação, por exemplo, uma nova associação no país, todos esses desenvolvimentos são baseados no medicamento de referência. Se eu estou fazendo o meu desenvolvimento, meu medicamento de referência faz uma alteração maior de processo, se ele faz uma alteração maior de formulação, se ele faz uma alteração maior de local de fabricação, será, vamos falar aqui de um sólido, será que o perfil de dissolução desse sólido vai se manter? Então, esse monitoramento do medicamento de referência para dar esse sinal de alerta para o desenvolvimento farmacotécnico e analítico faz parte da inteligência regulatória. Bom, aumento do compliance. O que é isso? Houve mudança da legislação? Houve. O que eu preciso fazer para adequar os meus produtos à nova legislação? Por quê? Hoje está parado essa questão de auditoria Anvisa pós-registro. Mas até o começo da pandemia, né, em 2019, a Anvisa estava bem empenhada em fazer essas auditorias de pós-registro em loco. Então, a partir do momento que você consegue fazer o compliance regulatório, né, que a gente chama, na verdade, o que a gente chama de compliance regulatório é verificar não só se tudo aquilo que está dentro da Anvisa e tudo aquilo que está sendo efetivamente praticado são idênticos, mas também verificar se todos os nossos produtos cumprem com todos os requisitos atuais. Por quê? Porque os requisitos atuais podem não ter sido cobrados na época do registro, mas serão cobrados na época da renovação. A partir do momento que eu tenho uma inteligência regulatória, e aqui eu incluo a questão do checklist e análise de 100% da documentação, eu lembro
quando eu entrei numa empresa e me passaram um dossiê, porque eu fazia amostragem, tá? Então, eu não analisava todos os dossiês, mas de vez em quando eu pensava um de registro e um de pós-registro. E aí era uma alteração de metodologia analítica. E aí eu pedi para o desenvolvimento analítico, que era o responsável por fazer a validação nessa empresa, todos os dados brutos, porque eu queria conferir. Nisso, o pessoal do analítico nem falou nada, mas o pessoal de assuntos regulatórios que trabalhava comigo arregalaram um olho. Quer dizer que agora eu vou ter que saber a respeito de validação de metodologia analítica? A minha resposta foi: eu achei que você já soubesse. Então, é o que eu disse, a gente precisa saber um pouquinho de tudo. Por quê? Porque se a gente não confere 100% da documentação, se a gente não garante que todos os documentos estão com os dados acurados, né, precisos, e exatamente o que a gente tem no dado bruto é o que a gente vai ter no relatório final, que vai ser enviado para a Anvisa, se a gente não tem certeza que todos os documentos estão conversando entre si, a chance de exigência é muito grande. E dependendo da exigência, a gente perde o protocolo, porque não consegue responder em 120 dias. Além disso, né, a inteligência regulatória, ela também permite um aumento da eficiência, tanto do setor, mas principalmente da empresa. Porque a gente, de assuntos regulatórios, no final do dia, nós somos meio que a área de terapia da empresa. Então, todo mundo que tem um problema, ele vai bater, qualquer área, ela vai bater em assuntos regulatórios e pedir uma solução. E aí existe a famosa palavra que define tudo em assuntos regulatórios. Outro dia eu fui assistir um workshop da Isabela, da Anvisa, da parte da PUINC, né, de inovação, e aí ela mencionou uma frase que eu falo muito, né? Dentro de assuntos regulatórios, sempre que a gente é questionado a respeito de alguma coisa, a resposta básica é: depende. Posso fazer isso? Depende. Então, sem todas as informações e sem uma análise crítica, dar uma resposta a qualquer questionamento que seja feito a nós é um tanto quanto complicado. A gente contribui também com a questão tanto dos estudos clínicos quanto de bioequivalência, quando não há uma área específica para isso dentro dentro da empresa. Lembrando que, quando a gente fala de endpoint primário, principalmente, de estudo clínico, a gente tem que, dentro da inteligência regulatória, entender quais seriam os nossos concorrentes, que, obviamente, quem vai passar isso para a gente vai ser o comercial ou o marketing, e, em cima da bula deles, identificar qual que seria o melhor endpoint para aquele estudo clínico que está sendo realizado, e com isso, né, a gente vai ter uma chance maior, né, de maior aceitabilidade no mercado. Bom, como eu disse, né, a inteligência regulatória, ela tem como uma das atribuições dar informações para a equipe de pesquisa e desenvolvimento, seja analítico, seja farmacotécnico, né? Assuntos regulatórios é um dos primeiros departamentos que é incluído na análise de viabilidade técnica de um projeto, porque é assuntos regulatórios que vai dizer a classificação do produto, quais são os testes, quanto tempo demora, quais são os valores de taxa quando houver. Então, é por isso que assuntos regulatórios ele é envolvido quando se tem um novo projeto dentro da empresa, imediatamente, porque dependendo do que assuntos regulatórios diz, né, o projeto automaticamente se torna inviável. Além disso, é responsável pela discussão em relação à legislação, né, que é o nosso arroz com feijão, mas nem tanto. Então, assim, uma das coisas que eu prego muito é que toda vez que tenha a publicação de uma nova legislação, que a gente saiba que vai ter um impacto maior,
A minha sugestão é que a gente sempre faça um workshop ou um bate-papo com a empresa como um todo, independentemente se aquela área vai estar diretamente envolvida ou não. Porque aí ninguém pode reclamar que, mas eu não sabia. Isso daí regulatórios deveria ter falado. Então, a partir do momento que você apresenta essas legislações de maiores impactos para a empresa como um todo, fica documentado que todo mundo sabia de tudo, né? Outra parte da inteligência regulatória é a questão do acompanhamento dos processos. E aqui entra não só o acompanhamento dos processos da sua empresa, mas o acompanhamento de processos dos seus concorrentes ou do medicamento de referência, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Mas como é que eu sei qual é o processo do meu concorrente que pode me afetar? Bom, hoje em dia, né, a gente não consegue fazer isso com tanta clareza, até bem pouco tempo, não, até 2012, mais ou menos 13, a Anvisa deixava livre qual era o princípio ativo referente àquela solicitação de registro, enfim. Mas para pós-registro, por exemplo, a gente tem condições de saber pelo número de processo qual é o produto que está sendo impactado com aquele pós-registro, e quando há priorização de análise, a gente também tem acesso a qual é a formulação. Então, com isso, a gente pode criar estratégia para um produto, criar plano de desenvolvimento para um produto, verificar qual é o melhor cenário regulatório para aquele projeto. Assuntos regulatórios, ela serve de suporte a todas as áreas da empresa, e com isso, né, como é envolvido desde o início da concepção do projeto, assuntos regulatórios têm uma maior capacidade de compilar todos os documentos, fazer a verificação de forma correta, evitar um maior número de exigências e, consequentemente, uma aprovação mais rápida. Bom, as funções, né, da inteligência regulatória, como a gente já falou, é o monitoramento regulatório, a interpretação e aplicação da legislação. Né? Antes da gente entrar aqui, a Lídia estava falando justamente disso, né? Do desafio que é dar uma aula de assuntos regulatórios quando a gente, na verdade, tem uma lei a ser seguida. Né? Então, assim, tornar isso interessante durante uma aula é um desafio? Mas não é impossível. Por quê? Porque o que a gente precisa não é pegar a lei ao pé da letra. A gente tem que ter a nossa interpretação, quer seja por experiência anterior, quer seja, por interlocução com a Anvisa, quer seja por ter participado de grupos técnicos. Então, muitas das vezes, e isso tem os dois lados, né? Tem o lado positivo, que a gente pode interpretar de várias formas, buscando o melhor para a companhia, e também tem o lado negativo, porque como não existe, como é uma coisa interpretativa, cada um pode interpretar da maneira como quer, às vezes os técnicos da Anvisa têm interpretações diferentes e a gente tem posicionamentos diferentes para o mesmo caso, tá? Quando isso acontece, cabe a assuntos regulatórios bater na porta da agência e falar, olha, no caso anterior, não aconteceu dessa forma, tá? Outra questão importante, né, é a participação de profissionais de assuntos regulatórios em grupos de trabalho. Isso pode ser feito tanto através das associações, então, Sindusfarma, LANAC, Terfarma, Sindifago, enfim, existem várias associações, mas também participar dos grupos técnicos da Anvisa, quando possível, né, porque a Anvisa faz uma seleção e, às vezes, né, você não é selecionado, mas sempre que tiver um workshop, sempre que tiver um webinar, procurar participar para entender melhor qual é o conceito
que a agência está utilizando naquele momento para evitar justamente a questão das exigências e, consequentemente, uma demora maior na aprovação do pleito. Desenvolvimento da estratégia regulatória, monitoramento das mudanças organizacionais e interação com a autoridade sanitária. Eu costumo dizer que o profissional de assuntos regulatórios, ele tem que ter algumas características. Algumas a gente nasce com elas, né? Outras a gente tem que aprender durante a carreira. Então, eu vou citar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, acredite se quiser. Mas, quando eu entrei em assuntos regulatórios e comecei a ter que ter interação, né, com os órgãos reguladores, eu fui me adaptando de tal forma que hoje eu consegui sentar com vocês, bater esse papo tranquilamente. Por outro lado, eu sou uma pessoa que tem muito foco. Então, quando eu trabalhava na indústria, às vezes eu passava um período inteiro sem falar uma palavra, porque eu estava focada naquele trabalho que eu estava fazendo. Então, foco e jogo de cintura são duas características essenciais de profissional de assuntos regulatórios. Mas eu não tenho jogo de cintura, não se preocupe. Com 2, 3, 4 reuniões que você participar na Anvisa, com alguém te dando um suporte, você aprende como fazer. Mas eu não tenho foco. Ok, se discipline, porque assuntos regulatórios tem a maior parte, efetivamente, essa questão de leitura, né, checklist, conferência de documentos, interpretação da legislação. Então, do diligence, que é quando uma empresa, por exemplo, quer comprar um dossiê de uma outra empresa. É responsabilidade de assuntos regulatórios verificar se vale a pena ou não, né, se aquele documento que vai ser adquirido é robusto o suficiente para conseguir o registro na Anvisa. Se não é suficiente, fazer um gap analysis. Com esse gap analysis, identificar quais são os riscos, né, quais são os documentos que precisam ser corrigidos. Com isso, fazer um monitoramento e a identificação das possíveis exigências e já providenciar os documentos para que, quando essa exigência seja recebida, né, esses documentos já estejam praticamente prontos, porque, lembrando, para cumprimento de exigência, a empresa tem 120 dias, então, se pedir, por exemplo, um novo estudo de estabilidade, são 6 meses no mínimo, 7, quando a gente considera a questão de realizar o relatório, né, elaboração do relatório. E, além disso, né, além de fazer essa due diligence, é importante entender não só a questão documental dessa empresa, mas também as informações de mercado e quais são os concorrentes, né, dessa empresa, quais são os produtos, qual é o status desses produtos. Todas essas informações têm que ser passadas para a área comercial ou de projetos. Então, aqui é só para a gente memorizar. Então, a inteligência regulatória, ela tem como finalidade auxiliar a empresa como um todo. Ela tem como principal função dar o suporte para a empresa como um todo, para garantir que, se ela for investir em algum projeto, ela tenha certeza aonde ela está pisando, a certeza do sucesso, ou, se ela não tiver a certeza, pelo menos ela saiba quais são os riscos, né? É interessante, sempre que a gente fala de inteligência regulatória, antes de iniciar esse processo, né, dentro da empresa, principalmente porque aqui a gente está falando, provavelmente, de pessoas que estão iniciando, né, na carreira ou querem entrar, né, na carreira de assuntos regulatórios nesse momento. Mas, para aqueles que estão iniciando ou querem entrar, quando vocês estiverem dentro do departamento, essa é uma boa sugestão a dar para as pessoas que realmente podem tomar as decisões naquele momento, que é reunir
todos os possíveis clientes internos, ou seja, todos os departamentos que têm impacto em assuntos regulatórios, né, que podem ser impactados por assuntos regulatórios, e questionar quais são as principais informações que eles precisam ter. E dentro dessa investigação, quais são as informações que assuntos regulatórios pode prover, né, para esse departamento. E lembrar que assuntos regulatórios, assim como a Anvisa, assim como toda a legislação brasileira, não é algo estático. Então, quando vocês começarem a realizar efetivamente as ações dentro de assuntos regulatórios, lembrem-se, vocês vão precisar estar atualizados o tempo todo. As informações que vocês adquiriram na semana passada, talvez não tenham validade essa semana. Então, uma outra coisa que é muito importante dentro de assuntos regulatórios é a questão de prazo, né? Tanto o prazo que deve ser cumprido em termos de protocolo, em termos de cronograma interno, quanto de atualização. Profissional de assuntos regulatórios tem que estar atualizado tanto em relação à legislação, quanto às demandas internas dos seus clientes, sempre. Just in time, como diria o pessoal de compras. E aqui é uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, que é uma analogia da indústria, né, com o corpo humano. Então, quem seriam as pernas? As pernas são a produção, né, que é aquele departamento que faz a indústria caminhar, né, é ela que faz com que a indústria esteja acelerada e consiga produzir os seus produtos. Quem são os braços? Compras, né? Compras, supply chain, é aquele pessoal que traz, né, os produtos para dentro da empresa, para que eles possam ser trabalhados pela produção e consiga fazer com que a empresa se movimente. Quem é o cérebro? O cérebro ele pode ser tanto a alta diretoria, quanto novos projetos, quanto marketing comercial, ou seja, são todas aqueles departamentos que trazem ideias, né, que pensam, são as cabeças pensantes dentro da empresa. Quem são os pulmões? Os pulmões não é à toa que a gente tem dois, né? É a parte de desenvolvimento analítico e farmacotécnico. Por quê? Porque são eles que trazem um ar renovado para dentro da empresa, são eles que trazem o novo, a novidade, né? Eles que possibilitam isso. Mas o órgão mais importante do corpo, ou seja, é aquele que quando ele para, a pessoa é considerada morta, né? Não tem mais solução, é o coração. E o coração de uma indústria é assuntos regulatórios. Porque não adianta você ter toda uma estratégia de marketing se você não tem produto para vender. Não adianta você ter 10 braços, 8 braços igual um polvo, se você não tem por que comprar, porque você não tem, apesar de ter várias pernas, você não tem o que produzir, porque você não tem registro, ou você não conseguiu manter os registros que você tinha. Não adianta você ter 2 pulmões a larga escala, sem ter o coração, né, da empresa, que vai capacitar, tornar eficaz, né, aquele desenvolvimento, fazer com que aquele desenvolvimento saia do papel, saia da bancada e efetivamente se transforme no produto. O único departamento que consegue fazer isso é assuntos regulatórios. Por quê? Porque é ele que pede o registro, é ele que mantém o registro e é ele que renova o registro. Então, aqui, o meu convite para vocês. Vamos fazer esse coração pulsar, ok? Vamos fazer parte de assuntos regulatórios e fazer esse coração trabalhar bastante. E aqui só um aviso, né? Por que o sucesso é considerado um iceberg? Porque as pessoas não veem.
a dedicação que é necessária quando a gente quer entrar em qualquer profissão, né? Mas aqui falando especificamente de assuntos regulatórios, é uma dedicação árdua, é um trabalho duro. A gente tem que acordar cedo, porque dentro da indústria, dependendo de onde você mora e de onde você trabalha, você tem que madrugar, literalmente. Desapontamentos, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque às vezes a gente acha que está tudo certo, e na hora que chega na Anvisa, eles verificam alguma coisa que você deveria ter visto e não viu, e isso é normal, porque nós somos humanos. Os sacrifícios, né, que a gente faz, como eu disse, eu deixei a indústria quando meu neto nasceu, mas eu tive 2 filhas dentro da indústria farmacêutica, e ficar ausente fazia parte da minha rotina, né? Não que precise ser assim, tá? Mas em alguns momentos a gente precisa, sim, fazer esses sacrifícios. A gente vai falhar, somos humanos, mas a gente vai persistir. Não persistir no erro, mas persistir em termos de errei agora, mas lá na frente eu vou acertar. Ok? Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Agora a gente pode começar a parte de perguntas. Renata, muito obrigada pela apresentação. Olha, o pessoal não mandou ainda perguntas, mas vou alertar a todos que ainda dá tempo. E enquanto vocês pensam nas perguntas, contribuições e pedidos de conselho, que vale hoje, né, Renata? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você falou bastante da importância do entendimento da área de assuntos regulatórios dentro de uma lógica de inteligência regulatória, de um suporte, ou mais até de um processo decisório da estratégia da empresa, de vou, não vou, quanto vai ficar, quanto vai demorar e tudo mais, né? Porém, a gente sabe que no mundo real, existem empresas que já estão neste modelo em que a área regulatória faz parte da estratégia do negócio, é convidada a discutir um projeto antes dele ser dado o kick-off meeting, né? Avaliar a viabilidade e tudo mais. Mas tem empresa em que não é assim ainda. Depois que o pessoal todo decide o que fazer, aí vai correr atrás do pessoal da área regulatória para falar, agora dá um jeito aí. E aí você fala, mas não dá para dar esse jeito. Que conselho você daria para os profissionais que já estão na área para ajudar a fazer, entre aspas, uma propaganda melhor, e explicar melhor o papel da área regulatória para que esses problemas não aconteçam e que os projetos sejam mais otimizados, tenha redução de custo, não tenha retrabalho e, principalmente, perder negócio, né? Na verdade, algumas empresas, ou a grande maioria delas, né, aprendeu pela dor e não pelo amor, né? Muitas empresas chegaram a essa conclusão justamente porque já tinha matéria-prima comprada, por exemplo, e às vezes matéria-prima é a parte mais cara, né, do processo. Para informar assuntos regulatórios, e assuntos regulatórios falar, olha, esse produto aqui no Brasil não tem como registrar. Ou para registrar, você vai gastar 3 anos e 7 milhões de dólares, né? O que torna o processo inviável. Mas o meu conselho, nesse momento, é fazer o marketing, né? O marketing de assuntos regulatórios. Então, uma das coisas que auxilia muito e que não tem custo, por exemplo, Diário Oficial da União. Quando é verificado, né, o Diário Oficial, quando há publicação de alguma RDC, fazer um parecer regulatório e enviar para todas as áreas da empresa, mostrando, olha, tá vendo, tem uma nova legislação. Isso é um bom marketing. E a inteligência regulatória em si, né? O acompanhamento de processos, determinação de quanto tempo é estimado, tanto para publicação quanto para análise de exigência, a própria análise de documentação quando chega, e aí emitir um relatório oficial dizendo, olha, esse é o gap analysis, e aí isso eu fiz em uma empresa uma vez, isso há muitos anos atrás. Chegou um estudo de bioequivalência e eu fui analisar e falei, olha, esses
são os gaps do estudo. Cheguei até a alta diretoria, que na época eu estava sem gerente. E falou, não, protocolo assim mesmo. Não vamos mandar corrigir nada, porque você não sabe de nada, você não é da área e vamos embora. Se é só assuntos regulatórios. Bateu na Anvisa, a Anvisa mandou um ofício. Aí eu cheguei com os dois e falei, tá vendo? É igual, ó. O que eu falei que eles iam perguntar, está sendo perguntado. A partir daí, as coisas mudaram. Então, esse posicionamento regulatório eu acho que é super importante e é um marketing muito bom, tá? De análise, após a análise, emitir um relatório dos possíveis gaps e riscos, fazer inteligência regulatória efetivamente, fazer treinamento de legislação e fazer parecer de alteração de legislação. É um bom começo, para eles entenderem um pouquinho que a gente não é juntada de papel mais. Muito bom. Só emendando a pergunta, e depois eu vou passar para a Luciana, que é uma das alunas que mandou uma pergunta. Como você vê o melhor estrutura organizacional para encaixar assuntos regulatórios? Assuntos regulatórios devem responder para quem? Então, na verdade, eu já já trabalhei em vários modelos, né? Eu já tive modelos em que assuntos regulatórios respondia diretamente para o CEO. Na maioria das empresas, assuntos regulatórios responde para a diretoria técnica, mas eu já trabalhei também com assuntos regulatórios respondendo para Medical Affairs. Esse é o pior, é o pior modelo, porque assim, geralmente quem é o diretor médico é um médico. E médico entende de doença, não entende de assuntos regulatórios. Então, algumas vezes é complicado mostrar para eles que, apesar daquele medicamento ter uma alta eficiência, ser ótimo, já ser registrado lá fora, aqui no Brasil ele não consegue ser registrado. Então, essa questão da legislação em relação ao departamento médico, né, é complicado. Então, assim, você ser ligado ao diretor técnico, geralmente é melhor desenho, porque, assim, esse diretor, ele vai ter, geralmente, né, tem sobre a aba dele, assuntos regulatórios, garantia da qualidade e desenvolvimento analítico e farmacotécnico. Então, ele tem todas as informações necessárias para tomar uma decisão mais robusta. Ok. Bem, temos a pergunta aqui da Luciana no chat. Você consegue ler ou você quer que eu leia para você? É só importante falar em voz alta, porque como temos pessoas assistindo pela internet, eles não têm acesso ao chat. Tá bom. Então, a Luciana pergunta: eu sou farmacêutica e atuo na área de docência no ensino superior. Interessada em desbravar novos horizontes, me interessei por assuntos regulatórios. Você acredita que é possível mudar para esta área depois de 14 anos trabalhando como professora e ter sucesso profissional? Com certeza absoluta, né? Como eu disse lá no último slide, né? O sucesso depende de muito mais coisa do que a idade, por exemplo, que você está entrando. Eu tive 2 casos numa empresa que eu trabalhei que foram casos de sucesso, tá? Então, o primeiro era responsável pela pesquisa clínica e chegou na minha mão um currículo de uma pesquisadora que estava fazendo doutorado, ou seja, ela não era nem docente, ela sempre estudou, né? E ela tinha 11 anos que ela tinha formado e continuava estudando. E aí ela resolveu entrar na indústria farmacêutica. E mandou o currículo, e eu achei o currículo dela sensacional, porque era exatamente o que eu precisava naquele momento para o tipo de pesquisa que eu estava fazendo. Então, ela entrou em pesquisa clínica e depois passou para assuntos regulatórios. Aqui na Racine, eu dei aula para uma colega de trabalho, e ela me abordou uma vez dentro da empresa e falou: Renata, eu assisti sua aula e eu quero mudar para assuntos regulatórios. E ela era do desenvolvimento analítico. Sentei com o gerente dela e falei: olha, é o tipo de pessoa que eu preciso. Por quê? Porque eu não tenho especialista para verificar a documentação analítica. E toda a documentação precisa ser verificada, né? Então,
ela tem vontade de ir para lá e eu preciso de alguém com esse perfil. E deu certo também. Não estou dizendo que vai ser fácil, tá, Luciana? Porque fácil, acho que nada é fácil na vida, né? Mas não é impossível, com certeza não é. Tá? Você só tem que achar o lugar certo, a empresa certa, e com certeza depois eu quero que você me avise quando der certo. Bem, chegaram perguntas das pessoas que estão assistindo pelas redes sociais, tá? Eu vou colocar mais ou menos dentro do que você já está falando aqui, não vou seguir exatamente a sequência de chegada das perguntas. A Sinara pergunta assim: quais as características pessoais do profissional para atuar em assuntos regulatórios? Eu também anotei essa pergunta. Você falou algumas questões, né? Sobre perfil, até vou pedir para você dividir em duas partes: conhecimento e habilidades. Você já falou sobre foco, sobre jogo de cintura, né? Se você puder falar um pouquinho mais para a Sinara e para todos nós. Olha, em relação a conhecimento, tá? É muito variável, ok? Porque, na verdade, cada empresa tem uma estrutura, cada empresa tem uma forma de trabalho, cada coordenador, enfim, né, cada responsável, né, tem a sua forma de selecionar pessoas. Agora, por exemplo, uma pós-graduação em assuntos regulatórios, igual vocês estão fazendo, com certeza conta muito no currículo. Por quê? Porque quando vocês se apresentarem como candidatos, por menos experiência que vocês tenham, já vai ser verificado que vocês têm o conhecimento. Pode não ser na prática, mas pelo menos na teoria, né? Então, isso conta bastante. Porque é menos uma etapa de treinamento, né, que as empresas vão ter que passar. Então, essa questão da pós-graduação, por exemplo, especificamente em assuntos regulatórios, é uma ótima alternativa em termos de conhecimento. Em termos de perfil, é complicado falar em termos de perfil, porque eu já trabalhei com todo tipo de gente em assuntos regulatórios. Todo tipo, desde o mais extrovertido, que chegava cantando samba, até aquele mais introvertido, que para você escutar a voz, você tinha que colocar um copinho, né? O que é importante? A pessoa que vai trabalhar em assuntos regulatórios, ela tem que saber que é mandatório ser compliance com todas as regras, tanto da empresa quanto com as regras sanitárias, fato. E ter a capacidade de guardar segredo, né? Ser sigilos e ter ética, né? Mas eu acho que ética é uma coisa que você tem que ter todo mundo, mas em assuntos regulatórios é essencial, essencial. Mas em termos de característica pessoal, eu já trabalhei com gente de tudo quanto é jeito, né? Cada um tem a sua forma de lidar, né? O importante é que tenha foco, né, e que entregue o resultado. Bom, a Carol pergunta o seguinte: você poderia falar um pouco a respeito do FDA e como isso ela coloca assim, como isso é cobrado, né? Talvez a relação que possa ter a nossa legislação com a FDA, não sei se foi isso que ela quis dizer. Carol, assim, em termos de estrutura, né, eu não sei exatamente, eu não entendi ao certo né, exatamente qual é a sua pergunta. Eu vou ler exatamente como ela escreveu, talvez possa ajudar. Ela escreveu assim: poderia falar um pouco a respeito do FDA e como isso é cobrado? Então, o FDA, se é cobrado dentro de assuntos regulatórios, depende do que a empresa queira. Se ela quer exportar, por exemplo, ou quer registrar nos Estados Unidos, obviamente que ela vai dar preferência para alguém que tem um pouco de conhecimento de legislação internacional. Por outro lado, né, o FDA, ele é membro do ICH, tá? A partir do momento que o Brasil também passa a ser membro do ICH, as legislações, elas são muito... Lá eles
tem guias e aqui a gente tem resoluções e guias, né? Existe essa diferença. Então, lá é tudo sugestão. A gente sugere, a gente direciona, e aqui a gente tem a resolução que a gente tem que seguir, apesar da gente poder interpretar de várias maneiras em alguns casos. Então, hoje, eu te diria que não existe uma enorme diferença. Existem casos, né, existem pontos específicos da nossa legislação que são muito diferentes do FDA, por exemplo, estudo de estabilidade, né, zona 2 e zona 4B, enfim, em termos de requerimentos e tudo mais também. Mas não existe mais aquele lapso que existia, não tem mais. Além disso, está em consulta pública uma legislação de reliance, né? O que seria esse reliance? Seria uma mão dupla, né? Então, seria entre Brasil, FDA, Brasil, EMA, Brasil Health Canada e vice-versa, de aceitar o registro dessas agências e essas agências aceitarem o registro já concedido pela Anvisa. Isso tudo está em discussão. A Anvisa já tem um acordo de reliance firmado com o EMA, mas quando isso, né, se concretizar, e vai se concretizar, porque isso, inclusive, está sendo preconizado pela Organização Mundial da Saúde, aí não vai ter mais essa questão da diferença, né? Você não vai precisar, morando no Brasil, entender da legislação do FDA, porque a legislação do FDA, desculpa, se o produto for registrado aqui, ele vai ser aceito no FDA, e vice-versa. Eu não sei se eu respondi, se não foi isso. Se não foi isso, Carol, você complemente sua pergunta, mas acho que sim, essa relação entre as diretrizes e requisitos, né, com que nós trabalhamos, acho que pode ser bastante interessante, embora tenha bem menos divergência, né, ou diferença do que é colocado como melhores práticas hoje do que era no passado, sem dúvida, né. Bom, tem uma pergunta aqui que é muito boa, viu? Quando a gente fala que a pergunta é muito boa, é daquela que você fala, como é que eu vou responder isso? A Letícia pergunta assim, você acha que é subjetivo? E aqui eu vou colocar uma palavra a mais, né? O critério, ela não colocou a palavra critério, mas dá para entender isso. Você acha que é subjetivo o critério para produtos que necessitam de registro ou cadastro para produtos para a saúde? A decisão de definir quando é cadastro ou registro? Isso é muito bem definido na 185, né? Então, na dúvida, é o de maior risco, né? Exato. E aí, assim, o que é cadastro? É aquilo que não é invasivo e que é de baixo risco. Isso é cadastro. Mas a agulha é invasiva. Mas é ação aguda, não fica... É diferente, por exemplo, de um stent, de um marca-passo, que vai ficar ali durante um bom tempo, meses e anos, né? Então, eu não acredito que seja um critério subjetivo, não. Óbvio, né? Que tudo depende, né? A gente tem alguns casos específicos que pode, sim, ser subjetivo. Não tem como escapar disso, mas eu não acredito que isso seja a regra. Sim, na minha opinião, não é a regra. Tá certo, obrigada. Bom, tem uma pergunta aqui que é do Cleiton, se você me permite, eu mesma vou responder. Porque o Cleiton fala o seguinte, ele é estudante de farmácia e ele pergunta se tem algum curso para assuntos regulatórios. Bom, aqui no Instituto Racine, para você que ainda é estudante de farmácia, você não pode ainda ingressar num curso de pós-graduação, mas nós temos cursos intensivos da área de assuntos regulatórios específico para medicamentos, para cosméticos e para produtos para a saúde. Então, se você se interessar, é só você entrar no racine.com.br e procurar as propostas pedagógicas ou ligar para a área comercial e eles vão te orientar sobre o curso que você pode fazer. Como estudante, você pode fazer os cursos intensivos, que tem aí entre 60, tem um curso de até 100 horas para poder, que você pode já fazer como estudante. Agora, se quiser esperar terminar a faculdade, aí já entra na pós-graduação, que é justamente a aula magna dessa 12ª turma que está começando hoje, tá bom? Elídia, pois não.
e aí só reforçando um ponto aí para o Cleiton e para todos os estudantes, uma forma de você entrar com mais tranquilidade, entre aspas, dentro da indústria, é tentar participar da seleção de estagiário ou trainee. Isso é bem interessante, porque quando você se forma, você já pode dizer que você teve experiência. Muito bom. Aliás, já vou emendar a pergunta da Shirley. Ela fala: esse está sendo um mundo novo para mim. Por onde começar? Estou buscando em pesquisas e cursos, já estou apaixonada. Então é isso, né? Na verdade, a primeira coisa que você precisa identificar é que tipo de indústria você quer trabalhar. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu já trabalhei com cosméticos, alimentos e medicamentos. Hoje eu trabalho com cosmético, alimento, medicamento e produto para a saúde. Eu tenho uma prima que ela também é farmacêutica e ela trabalha só com cosmético e não adianta você falar de medicamento para ela. Então, esse é o primeiro passo, né? Você quer ter uma área específica ou você quer ter um conhecimento abrangente de tudo? Em cima disso, o ideal é que você vá tentando pesquisar quais são os processos seletivos que estão em aberto, né? E uma coisa que é muito importante, não só em assuntos regulatórios, né, mas em qualquer profissão, né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte: mais importante do que saber é ter o telefone de quem sabe. Isso quer dizer o quê? Network, gente. Então, se comuniquem, criem grupos aqui dos alunos de pós-graduação, cada um vai jogando informação um para o outro. E é isso, assim, você vai ter que buscar o mercado, porque o mercado não sabe ainda que você é uma ótima profissional e que ele precisa de você. Então, hoje você tem que correr atrás do mercado. Perfeito. Eu quero lembrar aos estudantes que nós temos vários eventos gratuitos na plataforma pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo nosso site mesmo. Você pode acessar e vai ver vários eventos, inclusive com a professora Renata, que já fez vários eventos conosco também, dentro da área de assuntos regulatórios, então pode ser bastante interessante conhecer um pouco mais. Acho que esses eventos ajudam a gente a se aproximar um pouco mais da área, né, Renata? Com certeza. A Sinara faz uma pergunta assim: Renata, você não acha que o conhecimento regulatório tinha que ser uma disciplina na graduação? Mas Bom, eu formei há muitos anos, né? Mas na minha época existia deontologia, que eu acredito que ainda faça parte da grade curricular. Qual é o problema, né? O problema é que em deonto, né, geralmente a gente tem professores que não têm a prática, e aí fica aquela aula maçante só falando da legislação, e geralmente falam da legislação de forma genérica. Então, assim, tem a deontologia, mas eu concordo com você que se a gente tivesse uma aula mais focada e mais específica sobre assuntos regulatórios, seria interessante. Mas talvez, né, pelo conceito de ser generalista hoje, né, o que a gente tem é justamente isso, a possibilidade de fazer um curso extensivo ou fazer uma pós-graduação na área. De fato, o curso de farmácia ele é mais generalista e qualquer especialização você vai ter que buscar mesmo uma complementação. Por exemplo, quem quiser trabalhar com desenvolvimento de produto vai ter que se aprofundar, quem quiser trabalhar com qualquer outra área, né? Então, sem dúvida, muito bom. Bem, pessoal, alguém mais tem mais alguma pergunta? Aproveitando a oportunidade de encerrarmos. Tem uma pergunta aqui, eu só não consigo ver de quem é, aqui no chat. É sobre criação de grupo, então não é uma pergunta dirigida a você. Não, realmente. Antes dessa, uma dúvida em relação aos profissionais recém-formados. Existe uma certa resistência da contratação desse profissional? E outra dúvida, existem alguns requisitos para atuar neste mercado? Os requisitos eu já falei, né? Em relação aos recém-formados, eu vou usar a palavra-chave, né? Depende. Depende da necessidade da empresa, tá? Eu, particularmente, já tive situações em que eu
tinha preferência por recém-formado, porque eu queria moldar, entre aspas, né? Ensinar aquela pessoa e que ela trabalhasse de acordo com o que eu precisava naquele momento, e teve situações em que eu precisava de uma pessoa que já tivesse experiência. Então, na verdade, tudo depende do que o gestor que está te contratando espera, né, naquele momento. Então, assim, para mim é 50-50. Ser formado ou já ter experiência. Depende do que precisa. Muito bem. Renata, dá para a gente perceber a sua empolgação falando da área. Eu adoro. Importante também, né? A gente amar o que faz, não é? Nossa, adoro. Não troco por nada. Muito bom. Bem, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se prefere fazer pelo microfone, fique à vontade, ou se prefere escrever, senão nós partiremos para o encerramento. Acho que não, né? Bom, então, Renata, te agradeço imensamente por compartilhar conosco aí sua experiência profissional, ter vivido tanto na indústria como na área carreira solo, né? Acho que faz muita diferença, e você também será docente do curso, certamente o pessoal vai conhecer outros temas aí de forma mais aprofundada, mas agradecemos imensamente pela oportunidade. E a todos os alunos, sejam todos muito bem-vindos. Quem nos assistem, conheçam as nossas propostas pedagógicas, novos cursos para os alunos também, os eventos. Toda semana temos eventos, fique atento aí no Instagram, segue a gente aí no Instagram, no YouTube, que está sempre tendo alguma coisa que pode ser de seu interesse. Como disse a Renata, profissional da área de assuntos regulatórios precisa conhecer outros temas também. Então, sobre pesquisa clínica, o que está acontecendo, sobre biodisponibilidade, sobre validação de método analítico, e assim vai, né? Então, vale a pena complementar também a formação com esses eventos, seja aqui na Racine, seja em outras instituições, que hoje em dia, até depois da pandemia, né, temos uma série de oportunidades aí de nos capacitarmos. Então, muito obrigada a todos. Aos alunos que estão presentes, eu peço que se desliguem deste link e acione o segundo link, o link da segunda parte da aula de hoje, para darmos continuidade após o intervalo. São exatamente 8 horas, 20 horas, voltaremos então às 20h15. Então, vamos encerrando por hora, e muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, pessoal. Sucesso!